Somos criaturas de nosso tempo. Em alguma medida, os tempos nos moldam os nossos comportamentos, os nossos gostos, nossos desejos, nossos medos, nossa fé, a nossa personalidade. No nível mais profundo, no entanto, eu me questiono: é correto afirmar que o tempo em que nós vivemos exerce influência sobre a nossa essência? Seríamos os mesmos a nível individual se nós tivéssemos nascido em outro tempo? Se eu sou influenciado pelo tempo em que eu vivo, eu devo ter cuidado. Eu vivo em tempos que, em muitos sentidos, me causam um estranhamento incômodo. Tempos em que a masculinidade é combatida e estampada como algo ultrapassado. Tempos em que a beleza é deturpada como opressora e o grotesco é reverenciado como a resposta inclusiva. Tempos em que se discute gênero mais do que se discute o papel do homem e da mulher no contexto de uma família e, por extensão, de uma sociedade. Tempos em que o obsceno é aplaudido como expressão cultural e como símbolo de liberdade. Tempos em que a obediência é entendida como sinal de fraqueza e não mais como expressão de respeito e como um elemento que precede a reputação. Tempos em que as redes sociais impedem o exercício da solitude e ampliam o sentimento de solidão. Tempos em que certo e errado, justo e injusto, tornam-se questões de opinião e de ponto de vista, antes de preceitos sustentados pela consciência ética e moral. Tempos em que a verdade é relativizada e individualizada. Eu sou pai de 2 meninas e verdadeiramente temo pelo contexto no qual elas estão crescendo. Um contexto que enfraquece, entristece e emburrece as pessoas. Um mundo em que a satisfação dos nossos desejos está ao alcance da ponta dos dedos, mas a maturidade de que nós precisamos está cada vez mais fora de alcance. Mais do que nunca, é preciso exercer a perspectiva. Desprovidos de uma perspectiva histórica, nós somos incapazes de conceber os desafios do nosso tempo à luz dos tempos passados. Nós nos tornamos apáticos, rabugentos, cínicos e desesperançosos. Enxergamos a nossa realidade como mais desafiadora do que aquela das gerações que nos antecederam, o que nem sempre é verdade. Somente a perspectiva nos coloca em posição de agir no presente a partir da consciência do passado e da responsabilidade esperançosa em relação ao futuro. Nós evoluímos à medida em que os absurdos do passado se fazem inexistentes no presente. Se essa lógica for invertida, os absurdos do presente serão o padrão de normalidade do futuro. Novamente, é na perspectiva correta e consciente que nós podemos amparar as atitudes que pavimentam um caminho virtuoso, como opção a um destino corrompido e imoral. A insensatez conduz a uma porta larga que, como nos alerta o apóstolo Mateus, leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. É pela porta estreita, no entanto, que nós encontramos o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Se os tempos fazem o homem, cabe ao homem, atento aos sinais dos tempos, fazer-se a si mesmo.